Muito boa noite a todos. Nos encontramos aqui reunidos mais uma vez para a realização, de maneira virtual, de um encontro da nossa casa tão querida, Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, para recebermos um pouco mais dos ensinamentos da doutrina espírita, que nos apoia sempre na nossa caminhada. Vamos iniciar, como de costume, com uma frase do nosso querido Chico Xavier. A frase é a seguinte: quem perdeu a própria fé, nada mais tem a perder. A página para leitura de nossa harmonização, do encontro desta noite, é da obra Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico. É a lição 125, separação. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Jesus, está em João, capítulo 16, versículo 7. Segue o comentário de Emmanuel. Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente, as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Por que o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. Do outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor, por elevada conveniência ao bem comum. Recordai sempre a passagem do Evangelho, quando a separação vos fizer chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Jamais agora harmonizados, sintonizados por estes ensinamentos, por essa leitura, que possamos nos unir em pensamento e sentimentos, fortalecendo nossa união fraternal, para que recebamos as palavras da noite de hoje como consolação, fortalecimento de resignação e, como sempre, apoio ao nosso ajuste de comportamento perante a vida, segundo o que realmente possui verdadeiro valor, segundo o Pai. Bem, queridos irmãos e irmãs, o tema que nos cabe fazer uma breve apresentação na noite de hoje se encontra em O Livro dos Espíritos,
entre as questões 934 e 936. Trata-se da perda de entes queridos. Eu gostaria de iniciar passando por essas questões e as respostas que os espíritos nos deram, e aí sim avançar em alguns apontamentos de reflexões. A questão 934, que Kardec formulou, é por que a perda das pessoas queridas nos causa um desgosto tanto mais legítimo quanto irreparável, independente da nossa vontade. A resposta sinaliza que esse motivo de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou uma expiação. É lei comum, mas é uma consolação poder se comunicar com os amigos pelos meios que tendes, enquanto esperais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. A 935 questiona o que pensar das pessoas que veem as comunicações dos espíritos como uma profanação. Não pode haver nisso profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e dignidade. O que prova isso é que os espíritos que se afeiçoam a vós vêm com prazer, ficam felizes com a vossa lembrança e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se fizessem disso uma leviandade. Logo após essas duas questões, Kardec tece um comentário, que eu vou ler também. A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma consolação bem doce, uma vez que nos proporciona o meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, os aproximamos de nós e eles ficam do nosso lado, nos ouvem e respondem. Não há, por assim dizer, mais separação entre eles e nós. Ajudam-nos com seus conselhos, demonstrando sua afeição e o contentamento que têm por nossa lembrança. E para nós uma satisfação saber que estão felizes, aprender com eles mesmos os detalhes da sua nova existência e adquirir a certeza por nossa vez, nos reuniremos a eles. A 936 tem um foco perguntando sobre como é que as dores inconsoláveis dos encarnados afetam os espíritos que partiram. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta dolorosamente, porque vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus e um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez ao reencontro entre todos. E aí Kardec complementa também essa questão com um comentário. Estando o espírito mais feliz no espaço do que na terra, lamentar que tenha deixado essa vida é lamentar que seja feliz. E aí Kardec começa a trazer alguns exemplos. O primeiro deles é o seguinte: 2 amigos são prisioneiros e estão encarcerados na mesma cela. Tanto um quanto o outro devem obter um dia a liberdade, mas um deles a obtém antes. Seria caridoso para aquele que fica sentir-se infeliz por seu amigo ter sido libertado antes dele? Não seria mais egoísmo do que a afeição de sua parte querer que o outro compartilhasse do seu cativeiro e sofrimentos por tanto tempo quanto ele?
Kardec nos diz que o mesmo acontece com dois seres que se amam na Terra. Aquele que parte primeiro é o primeiro a se libertar, e nós devemos felicitá-lo por isso, aguardando com paciência o momento em que lá estaremos por nossa vez. E ele traz uma outra comparação, um outro exemplo. Tendes um amigo numa situação muito lastimável. Sua saúde ou seu interesse exige que vá a um outro país onde ficará melhor sobre todos os aspectos. Não estará mais perto de vós, momentaneamente, mas sempre estareis em comunicação com ele. A separação será apenas material. Ficarias descontente com seu afastamento, ainda que seja para o seu bem? Pelas provas evidentes que apresenta da vida futura, da presença ao nosso redor daqueles que amamos e da continuidade de sua afeição e dedicação por nós, pelas relações que nos permite ter com eles, a doutrina espírita nos oferece uma suprema consolação para uma das causas mais legítimas da dor. Com o espiritismo não há mais solidão, não há mais abandono. O homem mais isolado tem sempre amigos perto de si, aos quais pode se comunicar. Suportamos impacientemente as aflições da vida, e elas nos parecem tão intoleráveis que julgamos não poder suportá-las. Entretanto, se as suportarmos com coragem, se soubermos silenciar nossos lamentos, ficaremos felizes com isso quando estivermos fora desta prisão terrestre. Como o paciente que sofre fica feliz quando é curado, por ter submetido a um tratamento doloroso. Estas são as questões sobre a perda dos entes queridos. Elas, naturalmente, nos trazem intimamente alguns questionamentos, se ativam ao mesmo tempo consolação e resignação. Quando nos lembramos da ausência ao nosso lado materialmente daqueles a quem muito amamos, ainda surgem em nós dificuldades, questionamentos. E eu gostaria de conversar um pouco hoje com vocês sobre alguns desses pontos. O primeiro é que não há dúvidas, como diz Kardec, que a doutrina espírita tem, ao nos dar o esclarecimento dessas relações do mundo material com o mundo espiritual, da continuidade da vida, da inexistência das penas eternas, nos traz, sim, consolação. Esse estudo sempre trará para nós, toda vez que nos debruçarmos sobre ele, aspectos que nos apoiarão na consolação em relação à dor que sentimos. Outro apontamento importante na resposta dos espíritos sobre essa dor é que ela é comum a todos, atinge ao rico, atinge ao pobre. Está de acordo com uma lei natural. Não a dor em si, mas essa situação de que isso nos atinge intimamente. Isso tem a ver com uma lei natural, que é a lei de amor. O que nos cabe trabalhar em nós, ainda sobre alguns aspectos, é como esse nosso amor em relação aos outros se manifesta. O quanto ele ainda pode ter uma parcela considerável de egoísmo, que trará certamente
acréscimo de sofrimento para nós e, como vimos na resposta dos espíritos, pode atingir também, dando aflição aos espíritos que já partiram. A realidade de que a vida continua é imprescindível para nós como fortalecimento, porque nos demonstra claramente, através das diversas manifestações dos espíritos comunicantes, de que essa separação é temporária. Dentro dos exemplos de Kardec, o que ele quer reforçar não é apenas que essa separação é temporária, mas como devemos nos sentir em relação a ela. Quando ele nos traz a questão de um companheiro de cela que se liberta antes de nós, certamente, racionalmente, vemos, claro, que eu ficarei feliz por meu companheiro de cela ter se libertado antes de mim. Mas quando transporto isso para a convivência minha nessa encarnação, lado a lado, afetivamente, com aquele que está prisioneiro na carne conosco, se ele se liberta antes, eu tenho dificuldade de enxergar dessa forma. Ainda é, sim, esse amor posse que faz com que acabamos em nossas relações afetivas pensando mais em nós do que no outro. Realmente, Kardec nos fala de uma maneira muito direta relativa às comunicações dos espíritos, do momento de evocação dos trabalhos na Sociedade Espírita de Paris, onde tiveram a oportunidade de evocar companheiros da própria Sociedade Espírita que haviam desencarnado antes deles, e que isso trazia, sim, para eles um reforço na sensação de continuidade do companheirismo, da amizade. Mas e nós? Se nós não temos, no momento atualmente, essa facilidade de comunicação direta com nossos amores que se encontram no mundo espiritual, será que isso é o suficiente, justificaria em nós um sentimento de ruptura, de afastamento? Sabemos que um dos mais belos trabalhos do nosso querido Chico Xavier foi do recebimento das cartas de consolação que inúmeras mães e pais em absoluto desespero receberam através daquele mensageiro do amor, que ele mesmo se intitulava, que era como se fosse um funcionário do correio, recebia as cartas e distribuía. E aí, muitas vezes, isso nos faz pensar como seria bom demais receber uma comunicação direta daquele a quem eu amo tanto e que já se encontra em outro plano. Mas não nos esqueçamos que a mensagem não vir para nós nesse momento não significa que eles não pensam em nós da mesma forma que ainda pensamos neles. Imaginemos qual o impacto que haveria
se eu recebesse hoje uma mensagem, mas o conteúdo da mensagem não fosse o que eu esperasse ou gostaria de receber. Que entendamos que se essas comunicações mais diretas não chegam a nós neste momento, é porque não é a melhor condição recebê-las, seja para nós, seja para eles. Mas que isso não impede que estejamos conectados, que não nos comuniquemos com eles. Há diversas outras formas de estabelecer essa conexão. E aí, trazendo algumas questões adicionais do próprio Livro dos Espíritos, a questão 402, que fala justamente da liberdade do espírito durante o sono, a resposta que eles nos dão é que, pelos sonhos, quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que quando estava no estado de vigília. Se, ao mesmo tempo, ele se lembra do passado e, em algumas condições, percebe coisas que vêm a acontecer com ele mais à frente, ele adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. E aí, na 414, há uma pergunta direta de Kardec: se podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? A resposta é que certo. E muitos que julgam nem se conhecer aqui, se reúnem lá. Por quê? Porque se conhecem de encarnações passadas. Nossos amores não se restringem a essa encarnação. Lembremos disso. E isso é um fator muito relevante. A gente, ao mesmo tempo que pode ter amigos que estão encarnados em outro país, podemos nos encontrar durante o sono com amigos e parentes que já desencarnaram. E nesse complemento de resposta, os espíritos ainda falam que eles vêm nos visitar muitas vezes durante a noite. Então, vejam, muitas vezes acordamos com aquele sonho muito intenso, recordação de sonho muito intenso, de que conversávamos alegremente com o espírito de nosso avô, de nossa avó. E é uma lembrança tão viva, tão firme, que dirá que não tenhamos realmente nos encontrado durante o sono para matar um pouco dessa saudade? Outra situação que, ao pensarmos sobre o momento do desencarne de nossos entes queridos, é em relação a como eles serão recebidos no mundo espiritual. Na questão 160, a pergunta é se o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele. A resposta é afirmativa. Dizem que sim, conforme a afeição que lhes votava e que lhes consagraram. Esse detalhe é importante para a nossa reflexão. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos os veem receber a entrada do mundo dos espíritos, os ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê-os na erraticidade como os vê encarnados, os vai visitar. Por que eu estou sinalizando para apoio nosso de que isso é relevante? Porque a gente se esquece, muitas vezes, de olhar a vida do ponto de vista mais amplo, que é aquele que abrange a vida como um todo.
dos dois planos da vida. A partida daqui é a chegada do lado de lá. A gente vai ficar com saudades aqui. Claro que vamos. Mas o quanto estavam saudosos os outros amores que o aguardavam há tempos pelo reencontro e que se encontravam no mundo espiritual. Ou somos apenas nós que amamos esse nosso ente tão querido? De onde poderia vir para nós essa ideia de exclusividade? Ou mesmo até de que a vontade do nosso amor deve ser a prioridade. A prioridade não deveria ser, já que amamos, na verdade, sempre o melhor para aquele que é o nosso amor? Esse que partiu antes de nós pode vir nos visitar enquanto aqui encarnados. Na verdade, não apenas durante o sono, para que venhamos a conversar. Na 289 do Livro dos Espíritos, se nossos parentes e amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro depois que eles deixam a Terra. Sim, eles vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-no como no retorno de uma viagem. É uma concessão de graça que os bons espíritos dão dessa oportunidade do reencontro. Mas é necessário que entendamos que o fato de que eu, através dos meus sentidos materiais, não o vejam, não o escutem, está longe de definir a impossibilidade de que o sintamos, de que sintamos aquela presença. Vocês já tiveram alguma vez a experiência de recordar vivamente de uma música e começar a cantarolar aquela música que era a música favorita de sua querida mãe, que já se encontra no mundo espiritual? E enquanto você cantarola aquela música, brota aquele sentimento gostoso do amor que ela dedicava a você. Fiquemos atentos a estas sinalizações de sentimento que indicam essa conexão com os nossos companheiros de jornada que se encontram em outro plano. Então, sobre esses encontros, eles naturalmente vão acontecer e muitas vezes ansiamos muito por esse reencontro já lá no mundo espiritual. Às vezes a gente fica aqui pensando, quando eu desencarnar vai ser tão bom, vou poder reencontrar lá minha mãezinha, minha avózinha, aquele meu irmão. É claro que os parentes e amigos podem se reunir depois da morte. Só que a resposta à questão 290, que os espíritos nos passaram, é que isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. O que eles querem dizer com isso? Olha, se um andou mais rápido, evoluiu mais rápido, e eu estou mais atrasado, um andando mais devagar, pode ser que essa situação de reencontro tenha que aguardar um certo tempo. Não vai haver necessariamente, eu desencarnei, isso garante que eu vou reencontrar exatamente quem eu quero naquele momento. O que a resposta dos espíritos do passam é que isso é possível.
Tentemos recordar da obra Nosso Lar um encontro de André Luiz com a sua mãe. Quanto tempo demorou para o André Luiz ter aquele encontro com a sua mãe, para que ambos pudessem se abraçar e conversar? Foi necessário aguardar o tempo para que o encontro pudesse ser positivo para o André, trazer resultados que apoiassem a recuperação dele, a adaptação dele no mundo espiritual. E não trazer desequilíbrio devido à imensa emoção daquele reencontro. Mas isso significa que a mãe dele esteve afastada dele esse tempo todo? Nós sabemos que não. Que a mãe acompanhava a situação dele o tempo todo. Inclusive, quando ele se encontrava no umbral ainda, não estava em Nosso Lar. Que muitas das intervenções de apoio e resgate ao André na sua recuperação foram mobilizadas pelo mérito e intervenção da sua própria mãe. Então, há uma natural indicação de que esses reencontros, o grau de reencontro, de conectividade, de percepção da presença, sempre levará em consideração o melhor para os espíritos envolvidos, sejam encarnados e ou de que está desencarnado. E aí voltamos à questão que a doutrina já nos esclarece, da possibilidade da conexão pelo pensamento. Nós sabemos que impulsionamos um pensamento através do nosso sentimento e ele vai. Ele vai e pode atingir aqueles para quem o direcionamos. E aí entra um ponto importante. Eu pensei naquela pessoa e emiti um pensamento muito intenso na direção dela através do meu sentimento. Que sentimento foi esse? De saudade. Mas como estava esse sentimento da saudade? Era positivo ou era com pesar? Lembrava daqueles bons momentos ou ele sinalizava a minha imensa dificuldade de continuar caminhando sem tê-la ao meu lado? A saudade é um sentimento absolutamente natural. Mas é necessário ter uma saudade saudável. O que é uma saudade saudável? Essa saudade saudável é bom para a nossa saúde espiritual e para a saúde espiritual do desencarnado. Ela é sempre uma emissão de positividade. Vai estar sempre carregada de elementos do mais nosso puro e sincero amor. De um amor que liberta, que deixa seguir o seu caminho do outro e que me permite continuar caminhando. Essa saudade que não é saudável, que é carregada de negatividade, de peso e de imenso pesar, não prejudica apenas minha saúde espiritual, a minha saúde física também, porque essa energia negativa que eu emito me envolve. E há ali, naturalmente, um potencial de absorção dessa energia negativa através do meu perispírito, chegando ao meu corpo físico. E a atenção, do cuidado, da não emissão desses pensamentos negativos,
é relevante demais, pois se eu não me cuidar em relação a isso, se eu me deixar abater demasiadamente, se eu desistir da vida, se eu permitir que a minha vida perca o sentido pela não presença ao meu lado física do outro. De quem é a responsabilidade se eu permitir que isso aconteça? E, naturalmente, as consequências disso. Será que essa atitude vai abreviar ou vai retardar esse reencontro? Impactará de forma positiva ou negativa a relação entre nós, minha com o desencarnado? Vamos imaginar o exemplo de uma mãe que não tenha suportado viver sem o filho que perdeu. Imaginemos que, só para trazer uma situação, que ela pense o seguinte: o meu filho é tão bom que ele só pode ir para o céu quando morrer. E essa doença que o afetou está levando ele para a morte, ele vai para o céu. Eu não vou aguentar ficar aqui e o meu filho ir para o céu. E aí, assim que o filho morre, ela se afasta e comete suicídio para poder ir junto com o filho. Independente do conceito de céu ou inferno, é claro que a atitude de desespero dessa mãe certamente a afastará mais do filho, vai demandar um tempo maior para esse reencontro do que ela se resignasse e aguardasse o momento natural do seu desencarne para um futuro reencontro. Essa clareza de que os laços do amor que nos une persistem após a morte do corpo físico precisa reforçar em nós uma visão que dilua um pouco o peso dessa palavra perda. Eu nem sei se perda seria a palavra mais adequada. Saber da continuidade da vida, que os laços de amor se perpetuam, que eu um dia irei reencontrar, que esse afastamento é temporário. Nós já não temos mais aquela visão de que numa encarnação só se define um destino absoluto, céu ou inferno. Se eu até pensasse ainda assim, talvez achando, meu filho vai para o céu, eu vou para o inferno, então vai ser impossível um reencontro em algum momento. Nós sabemos que esse não é o funcionamento da lei. É que o nosso amor ainda é cheio desse apego, que até separações temporárias que vivenciamos aqui, ainda encarnados, com os nossos filhos, por exemplo, parecem muitas vezes para nós que são definitivas. Como é que eu receberia a notícia: seu filho vai se mudar para a Inglaterra? Aí não vai te levar, não, tá? Ele vai para lá por tempo indeterminado. É claro que eu não estou comparando as duas ocorrências. Não estou comparando uma situação de desencarne de um filho com uma longa viagem com ele aqui encarnado. Mas essas situações de nossa vida, ainda por aqui, é que nos ajudam a avaliar em que nível se encontra o meu apego em relação àqueles que eu amo. Perceber que eu não sou tão apegado assim
Não é um apontamento de que eu não o ame ou o ame menos. Se eu perceber que consigo conviver com essa ideia do meu filho indo morar longe de mim e eu ter dificuldade de me encontrar fisicamente com ele. Apenas é para nós, intimamente, essas separações físicas aqui, um exercício para a identificação da nossa condição. Mas qualquer afastamento, seja físico, temporário aqui ou no momento de desencarne, não implica na impossibilidade do exercício do amor. E aí vem uma palavrinha-chave: resignação. A nossa capacidade de nos resignar está ligada diretamente à condição atual da nossa fé em Deus, confiança na sua justiça e na nossa capacidade de amar os outros, pensando mais neles do que em nós. Quando nós acompanhamos o processo de uma doença de longo curso de um ente querido, em que ele sofreu muito, muitas dores, aflições, e que culminou com seu desencarne, num primeiro momento, quando ele desencarna, o sentimento que temos é quase de um alívio. Pensando nele, finalmente ele parou de sofrer. Mesmo nessas condições, surge logo depois a dor da perda. Para nós, é inevitável. Quando a perda se caracteriza do que no senso comum ainda é colocado como a ordem natural das coisas, quando reverte isso, né? Quando os mais jovens retornam antes dos mais idosos, isso pesa mais ainda para nós. Só que há uma mensagem de Samson no Evangelho, justamente nessa parte de perda dos entes amados, que fala que, se em vez da gente se queixar, a gente devia se egoizar, porque Deus resolveu tirar desse mundo aqui, de provas e expiações, um daqueles que a gente ama. Ele precisou passar aqui menos tempo do que nós. Precisamos trabalhar isso intimamente. Em relação aos filhos, especificamente porque relatos apontam, né, que uma das maiores dores que, enquanto encarnados, podemos sentir é a dor de uma mãe quando seu filho desencarna. E aí, eu queria trazer um exemplo que existia um casal que tinha 2 filhos, que moravam perto de um riacho, um rio, e que eles costumavam se banhar na época de muito calor. E que um dia, um deles, dos filhos, foi surpreendido e começou a se afogar naquele rio. Que eles conheciam bem, conheciam os perigos, mas havia algo de diferente naquele dia. E um dos meninos começou a se afogar. O irmão, naturalmente, o vendo naquela condição, foi ao seu encontro buscando socorrê-lo. Mas a correnteza acabou levando os 2 e eles desencarnaram afogados.
A mãe foi avisada e ficou na incumbência de dar aquela notícia ao pai, que estava trabalhando em outra cidade e só chegaria ao final da noite. E ela deu a notícia ao pai da seguinte forma: hoje, Deus pediu de volta estes seus filhos que ele havia nos emprestado e deixado sob nossa guarda temporária. Os filhos, Deus nos coloca aqueles espíritos sob nossa guarda temporária. E o entendimento que cabe ao Pai, o estabelecimento do momento em que eles retornarão, é algo ainda difícil para nós. Mas precisamos trabalhar isso internamente. O nome disso é resignação. Só que há um processo relativo ao momento de desencarne dos nossos entes queridos, que ele é muito característico para nós. Em muitas situações, é um processo que inicia-se no desespero e vai, etapa a etapa, evoluindo aos poucos até chegar a um grau de resignação. Queria compartilhar com vocês uma experiência que eu testemunhei pessoalmente. Eu me encontrava internado num hospital com um problema de saúde emergencial. Estava passando a noite no hospital. Eu estava internado numa ala onde existiam quartos, cada um com 2 doentes, e esses quartos eram bem próximos um do outro. No meio da madrugada, eu estava com dificuldade de dormir, não conseguia, eu comecei a escutar uns lamentos que logo se transformaram num choro desesperador. Um paciente do quarto ao lado havia acabado de desencarnar, como foi fácil de eu deduzir. Uma mulher, em desespero, gritava: não se vá, não me deixe aqui só. Ela repetiu aquilo algumas vezes, entrelaçando com um choro convulsivo. Após um certo tempo, sem falar nada, mas ainda chorando, ela começou a falar em voz alta, não mais gritando desesperadamente. Ela falava: vá, mas me leva contigo. Ela repetiu isso pelo menos 3 vezes, espaçadamente. Enquanto isso, o choro aparentava cada vez menos aflição. E após um tempo, no qual ela pareceu finalmente se acalmar, pronunciou de forma convicta, mas plena de sentimento: vá com Deus, vá em paz, meu amor. Vejam as etapas. Não se vá, não me deixe aqui só. Negação de aceitar e olhar em si mesmo. Depois, vá, mas me leva contigo. Eu já aceito que você vá, mas eu não consigo me separar, não consigo aceitar a separação. E, por fim, ela fala: vá com Deus, vá em paz, meu amor. Aceitação com resignação. O processo que esta irmã demonstrou passar em poucos minutos
a grande maioria de nós, na mesma situação. Pode demorar dias, meses, anos, décadas. Às vezes desencarnamos e não conseguimos concluí-lo. E aí, muitas vezes, impossibilitamos esse reencontro, encarnamos novamente. Por isso, trabalhemos em nós a resignação para viabilizarmos o reencontro nas melhores condições possíveis. E o outro partiu, que faremos nós? Aproveitando a última fala da nossa irmã lá do hospital, vá com Deus, vá em paz, meu amor. Ela aceitou, resignou-se. Mas e ela? Ela vai continuar por aqui. E a última frase daquela página inicial que nós lemos hoje, do livro Pão Nosso, Emmanuel fala assim: recordai sempre a passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Continuar a viver. E uma nova condição, um novo cenário que nos apresenta. Mas eu preciso encontrar meios de continuar a valorizar a oportunidade de cada novo dia da minha vida aqui encarnado. E chegando mais para a parte final do nosso estudo, apenas uma lembrança para nós espíritas. Como é que nós nos comportamos quando alguém nos procura para falar de sua dor pela morte de seu amor? Nós dizemos, fica assim não, a morte não existe. Cobramos dela, onde está a sua fé em Deus, minha irmã? Em primeiro lugar, nunca, em circunstância alguma, minimize, desconsidere, menospreze a dor do outro, qualquer que ela seja. Seria faltar com a caridade. É injustificável. Ainda mais se tratando de uma dor que todos nós conhecemos muito bem. Lembremos que nessa hora, muitas vezes, o nosso papel é mais escutar, acolher, ser o olhar da cumplicidade fraterna do que qualquer outra coisa. E se formos falar algo, que seja aquilo que nos coloque claramente perante o outro, como alguém que se encontra ali, disponível, como irmão, para ajudar no que o outro avaliar que seja útil para ele. Concluindo, então, queridos irmãos e irmãs, que esse estudo venha nos ajudar em nossas reflexões de como andam as nossas relações com nossos entes queridos que retornaram à pátria espiritual antes de nós nessa encarnação. Que possa também nos estimular a acessarmos sempre as melhores lembranças. Que nos permita, neste momento, enviarmos a eles o sentimento de nossa saudade, mas principalmente a imensa alegria que temos por esse amor que nos une hoje e sempre. E aproveitar essa oportunidade para lhes transmitir o recado de que aguardaremos serenamente, segundo a vontade do Pai, o momento do aguardado reencontro. Que assim seja.
Graças a Deus. Muito obrigado, queridos. Até a próxima. Grande abraço.